Mas eu já começo falando sobre trombose, que é um distúrbio vascular causado pela formação de um coágulo de sangue dentro de um vaso sanguíneo, impedindo ou interrompendo o fluxo de sangue. Esses trombos, podem obstruir a circulação no local ou, na pior hipótese, atingir os pulmões, bloqueando a oxigenação do sangue, causando a embolia pulmonar. Por isso, eu convidei o presidente da Cooperativa de Angiologia no Espírito Santo, o Dr. Ronaldo Comfort. Obrigada pela sua presença aqui hoje. E convidei também a Gessilene Ramos, que descobriu que tinha trombose, desenvolveu uma trombose, posso colocar assim, doutor Ronaldo? Sim, pode. Após o parto do segundo filho. Como é que foi? Você fez cesariana, teve seu filho, foi para casa. 10 dias após, o que você sentiu? Senti uma forte dor nas costas. Uhum. E aí você achou que era por causa daquele momento, Isso, que poderia ser porque eu estava me recuperando de uma cesariana. Uhum. E essa dor foi aumentando até que no segundo dia da dor, minha perna inchou. Inchou bastante. E aí, o que você fez? Correu para o hospital? Eu procurei uma urgência, emergência, e lá o médico me disse assim, você vai ter que ficar internada porque você está com uma suspeita de uma trombose. E dali você ficou? Fiquei. Não voltou para casa? Não. O que aconteceu? O que causou essa trombose? A Gessilene, ela teve um parto cesariano, Foi para casa. Ela já tinha alguns fatores, a gente acabou vendo alguns fatores que poderiam dizer que ela poderia desenvolver uma trombose. Ela ganhou muito peso durante a gravidez. Ela já tinha, isso foi visto apenas depois, não havia como ver antes, uma compressão. O útero dela cresceu muito e o vasinho dela comprimia a veia, dificultando a circulação das pernas. Ela ficou com as pernas muito inchadas na gravidez. E ela desenvolveu uma trombose que não é um quadro tão comum, mas que foi uma trombose muito extensa, desde o início da perna mesmo até dentro do abdômen, dentro da barriga dela. E foi um caso bastante complicado, a gente conseguiu tratar e tudo, mas é um caso grave. Hoje ela está sob controle, isso precisa ser controlado já há 7 anos. Você tem que deixar de fazer alguma coisa por causa disso? Não me impede mais em nada. Mas você pode fazer uma atividade física? Posso, tudo normal. Trabalho, ando, caminho, tudo normal. Quais são os principais fatores de risco para desenvolver uma trombose? O principal fator de risco, no termo médico, é a estase. Estase significa ficar parado, Que o sangue fica parado e não pode circular, ele vai tender a trombosar dentro da veia. Isso acontece quando você engessa a perna, por exemplo, em que a pessoa fica muito tempo com uma perna engessada, imobilizada, ou até depois de grandes cirurgias, Que a pessoa quando a pessoa viaja. Quando a pessoa viaja, é a chamada síndrome da classe econômica, quando fica muito tempo parada dentro de um avião, por exemplo, pode desenvolver trombose. Agora, um outro fator de risco também é a associação da pílula anticoncepcional e o cigarro. E isso é uma bomba para a mulher, é isso? Sem dúvida nenhuma. O cigarro por si só já é uma bomba, que deve ser evitada a todo custo. O cigarro, junto com o anticoncepcional oral, a gente costuma dizer que a pessoa pode não ter uma trombose, mas ela está tentando ter. Então, essa combinação anticoncepcional oral mais cigarro é comprovadamente maligna, por assim dizer. Então, tem uma incidência muito grande de trombose por causa disso. Nós podemos falar que o caso da Gessilene foi, uma trombose gravíssima. Foi. Mas, e que também, graças a Deus e graças à equipe que te atendeu, não levou você ao óbito e você está hoje aqui para contar essa história para a gente. Verdade. Mas é importante que as pessoas tenham essa consciência. É isso? É possível a gente prevenir? Ao prevenir a trombose em si, nenhuma medida é definitiva. Eu posso dizer assim, nenhuma medida é 100% eficaz. Algumas coisas podem ser feitas. Uma das principais, se você vai fazer uma cirurgia, se você vai sofrer algum tipo de intervenção cirúrgica, seja por estética ou por alguma doença, que você procure saber se vai ser feita uma prevenção da trombose ou qual prevenção será feita durante a sua cirurgia. Mas você está me falando que em alguns hospitais existe um programa de prevenção de trombose. Os bons hospitais, os bons grandes hospitais de Vitória, todos eles têm programas de prevenção de trombose. E que a pessoa que vai se submeter a uma cirurgia deve passar por esse programa. Isso aí. Geralmente é o médico, o assistente, que pega o protocolo e enquadra a pessoa no protocolo. Esse já é um caminho, Esse já é um caminho. Se a pessoa vai viajar, vai passar durante muito tempo, sentada na mesma posição, o que ela pode fazer? Bom, o principal é não ficar muito tempo parado.
Você muitas vezes nas viagens longas, você tem a oportunidade de alguma movimentação, seja de se levantar um pouco ou de fazer movimento que eu digo de acelerar e frear com as pernas pelo menos de meia hora. A gente ficar fazendo, né? Quando estivesse acelerando, assim, isso, mexendo o pé para assim, né? frente para trás. Ah, tá. Porque isso mexe a musculatura da panturrilha e evita que o sangue fique parado ali. Essa é uma medida muito importante. Agora, quem tem varizes, quem tem um histórico de trombose na família, quem tem as pernas inchadas, deve procurar um médico antes de viajar para saber quais as medidas mais eficazes para a pessoa. E o tratamento? O tratamento hoje, a gente conta com um grande arsenal de medidas para tentar evitar a sequela. No caso, por exemplo, da Gessilene, ela precisou passar por uma cirurgia. Isso. No caso da Gessilene, o que aconteceu é que foi colocado um catéter dentro da veia, a gente fez um furinho na veia, colocou um catéter lá dentro e usou um remédio para dissolver o coágulo. Tá. A gente teve um sucesso muito grande, à época, 7 anos atrás, a gente estava começando a fazer isso. Estava começando a fazer isso em Vitória. Nossa. Hoje, que bom, né? Foi Deus, assim, que colocou o doutor na minha vida. Hoje a gente tem um tratamento que é o que é feito na maior parte das vezes, que é com remédio, com anticoagulantes, sejam injetáveis e depois orais. Tem esse tratamento que é chama-se fibrinólise, onde a gente coloca o catéter lá e dissolve o coágulo, que é muito usado para tromboses grandes. E ainda tem hoje um equipamento que ainda está em caráter experimental, mas aparentemente veio para ficar, que é um aparelho que suga o trombo de dentro da artéria, de dentro da veia. Né? Então, quer dizer, a pessoa tem total, assim... Hoje temos uma tecnologia, né? Temos isso próximo da gente, mas é preciso prevenir. Com certeza. Prevenção é mais importante. Se não for possível prevenir, tratar rápido e tratar com quem sabe tratar. Existe, assim, um perfil desse paciente? É difícil, né? Porque, assim, obesidade... Obesidade, A obesidade tem um grande problema. A gente tem uma grande incidência de trombose depois de cirurgias bariátricas. Muito menos por causa da cirurgia, muito mais por causa dos hábitos da pessoa, né? Sim. E a gente tem alguns casos até graves. A obesidade e o sedentarismo são dois grandes inimigos do ser humano. E é óbvio que com os dois juntos a pessoa vai tender a ter um pouco mais, né, de incidência maior de trombose. Nós temos até o André está me lembrando aqui que tivemos uma pessoa também famosa, né, que foi o Varejão, né, o jogador de basquete que teve, se recuperou, né? Tá muito bem. Ele foi tratado só com anticoagulante, ele não fez nenhum grande procedimento tecnológico. Ele foi avaliado por uma equipe, a equipe médica dele decidiu que era só para fazer a medicação. Tá. Né? Agora, e aquele diretor, o Marcos Paulo, ele morreu por causa de uma trombose, Isso, foi uma trombose que acabou, parece, virando uma embolia pulmonar, essa é a informação que a gente tem. No caso do Marcos Paulo, né, existe todo um histórico também, que é um fator predisponente, que ele tinha uma neoplasia, né, um câncer que estava em tratamento, e parece que tinha feito algumas sessões de quimioterapia antes, eu não sei os a detalhes. Quimioterapia pode ter passado? Não, o câncer ele tem uma incidência maior de trombose. A pessoa que tem câncer, ela vai tender a ter mais trombose. Então ela tem que ser muito bem vigiada. Né? Gessilene, que bom que você está aqui para contar a história pra gente. Você está bem? Estou bem. E os filhos estão bem? Todo mundo bem, graças a Deus. Meu menino vai fazer 8 anos já esse ano, então, graças a Deus. E está controlando? Tá tudo sob controle. Tudo sob controle. Hoje com medicamentos? Não, nenhum. Só o quê? Um controle de você Só saber como é que está? Exames médicos normais mesmo. Obrigada por ter vindo. De nada. Tá? Ronaldo, muito obrigada por ter vindo e parabéns pelo trabalho, né? Obrigado. E sempre quando tiver novidades, por favor, avise pra gente. Tá legal. Obrigada, tá?